Oi, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Para a polícia, um boato. Para os moradores, um terror. Um suposto estuprador estaria atacando vítimas, principalmente na porta de escolas na Serra. O medo é tão grande que já tem estudante evitando ir à escola. Travesti tenta matar um homem, não consegue e afirma: não vai desistir. Para ele, a cadeia não é um lugar ruim. Irônico e abusado, o menor desafiou a polícia ao roubar várias vezes a mesma padaria em frente ao destacamento da PM. Que esse polícia de só serve para tomar café e gastar gasolina do estado, rapaz. Polícia identifica adolescente que foi esquartejado na Serra. Ele tinha 15 anos. Técnico em informática é agredido com socos, pauladas e ele ainda foi baleado. Menina de 13 anos é baleada na porta de casa em Vila Velha. A garota acabou morrendo no hospital. Brincadeira entre alunos vira caso de polícia. Um adolescente pegou uma faca para tentar matar a colega de turma. Criança que come e não ganha peso. Criança que não gosta de comer. E o velho desespero dos pais, o que fazer? Vamos perguntar para quem entende do assunto. Fala, doutor! E ainda, agora é oficial. O Papa assinou o decreto que considera Padre José de Anchieta santo da Igreja Católica. Beleza, tudo isso e muito mais daqui a pouco. Aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, a gente volta? Rapidinho, esperamos você, hein? Até já. Pessoal, nesta semana recebemos uma série de denúncias de moradores da Serra apavorados com supostos estupros que estariam acontecendo nos bairros. De acordo com os moradores, o criminoso age principalmente na porta das escolas e teria feito várias vítimas. A polícia diz que não há ocorrência registrada, mas estudantes e pais já adotam medidas de segurança. Alguns pararam de ir à escola para evitar o perigo. Nas ruas de Serra Sede não se fala em outra coisa. O assunto é o suposto estupro em massa de adolescentes. Somente nos últimos 15 dias, pelo menos 10 meninas teriam sido violentadas. Esta dona de casa, que prefere não mostrar o rosto, conhece uma delas. A vítima tem 16 anos. Eles bateram, né? Eles morderam ela toda e jogaram no meio do mato como se ela estivesse morta. Meio-dia foi que uma mulher encontrou ela toda ensanguentada. Entre os moradores, o clima é de medo. É que a todo instante surgem histórias de novos casos. Algumas delas chocam pela crueldade. Não estão tendo dó, não. Estão mordendo, estão batendo. E, nossa, tá torturando mesmo. Tem criança aí que já morderam, arrancaram até o bico do peito da criança. A criança foi parar no Doro Silva, segundo as pessoas estão dizendo. Morreu, não suportou. Nossa produção recebeu muitas ligações denunciando o problema. Os relatos são de que os supostos estupradores agem sempre na porta das escolas, no horário de entrada ou saída dos alunos. Eles chegam em carros com o vidro escuro, algumas vezes chamam as vítimas pelo nome e em outras situações simplesmente pedem alguma informação. Essa escola aqui, a João Loyola, segundo as denúncias, foi a que teve o maior número de vítimas até agora. Isso por causa da localização do colégio. Ele fica numa área escondida, no meio do mato. Há quase um mês, esta adolescente de 15 anos não vai à escola. Eu só fico com medo porque lá na minha escola, lá é perto dos matos, é muito perigoso, é muito escuro também quando a gente sai do colégio e o colégio fica todo aberto. Você anda como nas ruas depois que isso começou a acontecer? Eu ando com medo, indo pra lá e pra cá, se tem algum carro parando perto de mim. Quando eu fui pegar o ônibus, aí eu entrei, depois foi lá e pegou a minha colega, que ia pegar o ônibus também. E o que aconteceu com ela? Aí eles falaram que ela não apareceu até hoje. Ele tinha falado pra mim que tá pensando até em mandá-las pra Minas, como é que é isso? Ficar longe delas, né, por causa de uma situação dessas. Tô pensando sim, mandar minhas filhas para Minas, mandar as duas mais pequenas para casa do pai, que mora em São Gabriel da Palha, porque eu não dou conta de ficar vigiando 4 meninas, cada uma numa escola diferente. O assunto já está entre os mais comentados nas redes sociais. Para a polícia, tudo não passa de boato. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ninguém acionou o CIODES para atender ocorrências desse tipo. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, também não há registros de ocorrências. Mas quem mora em Serra Sede garante que o problema existe e reclama da falta de segurança na porta das escolas. Não tem idade. Não tem idade. Simplesmente ele pede informação e quando a criança vai dar informação, eles puxam para dentro do carro. E ele faz horrores com as crianças.
Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na serra tá um horror. Nós ouvimos aí vários depoimentos e pedimos uma entrevista para falar sobre o assunto, mas a Secretaria de Segurança voltou a afirmar que não há registro de ocorrência real e que não vai se pronunciar a respeito de boatos. Agora, de qualquer forma, amigos, fica a orientação para crianças e adolescentes. Não conversem com estranhos. Não chegue perto de veículos, mesmo que seja para dar informação. Ande em grupos. Avise onde está e evite locais desertos e escuros. São orientações que servem para todo mundo em qualquer situação, viu? Travesti é preso no momento em que se preparava para matar um homem na serra. O travesti disse que foi roubado e está com muita raiva. Por isso, até agradece a prisão antes que o crime acontecesse. Raniele. É assim que o jovem de 19 anos gosta de ser chamado. Mas o nome de batismo é Rony Edson Silva Sena. O travesti foi preso de madrugada quando ia matar um usuário de drogas, conhecido como Baiano. Graças a uma denúncia anônima, a polícia conseguiu evitar o crime. Recebemos uma informação através do CIODES, uma informação anônima, de que uma pessoa trajando camiseta preta e short jeans estaria de posse de uma arma, tentando matar uma pessoa. Fizemos a devida abordagem, o mesmo tentou dispensar uma faca. Ele falou que aquela faca, ele estava pretendendo matar um rapaz de nome Baiano. Mas à imprensa, Raniele disse que mataria por vingança. Estava com muito ódio porque eu fui roubada na minha residência. E eu estava drogada e eu parti atrás de um cara em busca de vingança por ele ter roubado minha bicicleta. E aí a polícia acabou me abordando com alguns papéis de cocaína no bolso e parei aqui. Raniele confessou ser traficante e tem passagem na polícia por assalto e porte ilegal de arma. Ele fala sem pudor que a vida na cadeia não é tão ruim assim. Tentar se ressocializar, né? E esquecer tudo isso que está passando mais uma vez na minha vida. Ainda com muita raiva de Baiano, Raniele até agradece ter sido presa. Eu acho que foi melhor do que eu ter encontrado ele e ter feito coisa pior. Nesse momento agora ainda eu estou com ódio dele. Se eu encontrar ele ainda, eu creio que eu faço uma besteira com ele. Raniele tem passagem pela polícia por assalto e porte ilegal de arma e espera que desta vez a cadeia sirva de lição. Tentar se ressocializar, né? E esquecer tudo isso que está passando mais uma vez na minha vida. Espero que quando eu sair de lá, a vida me dê uma oportunidade melhor. A polícia ainda não conseguiu encontrar o homem que seria o alvo de Raniele. O travesti foi levado para o presídio de Viana. Mudar de assunto, falar de coisa doce. A Raniele não vai participar da promoção, não vai ganhar porque está presa. Pois é, uma pena, né? E que tal ganhar esse presente aqui, ó, gigante? Um ovo de Páscoa da Le Chocolatier. Para concorrer, assista o TN. Anote quantas vezes o selo da Páscoa apareceu no programa, corra lá no nosso site e mande a resposta certinha. O endereço tá aí, ó, na sua telinha. Vou falar a verdade, esse ovo aqui é meu e da Ingrid, tá? Não é de vocês, não. Vale lembrar que o selo que mostramos agora não está valendo. Cadê o selo? Olha ele aqui, bonitinho. Cadê? Pequenininho, vai de cá. Aqui, aqui. Não, baixou. Ih, rapaz, tá longe, hein? Esse não tá valendo, não, tá? O sorteio será no dia 15 de abril. Lembrando que o Ronda e os outros programas da TV Tribuna também participam dessa promoção. Não perca. Os próximos selos você pode anotar. Esse que apareceu não vale. Por essa, o bandido não esperava. Ele foi assaltar uma padaria e levou tapas e socos da atendente. Toma, ele disse que só agiu porque... Ela disse que só agiu porque viu que o homem estava desarmado. A cena foi gravada. Veja aí você. As câmeras da padaria gravaram o assalto. A jovem que está no caixa primeiro atende um casal. Logo em seguida, o criminoso entra e anuncia o assalto. Ele puxa a sacola que está na mão da atendente com R$70. A jovem não hesitou e deu tapas e socos, além de jogar mercadorias no assaltante, que tenta revidar, mas decide ir embora. Quando eu percebi que ele não estava armado, como ele tinha dito, eu tive a atitude de revidar. Ficou com medo, não?
Na hora a adrenalina subiu muito e medo não tive não. E como eu estava sentada, não tinha muito recurso de dar uns tapas realmente na minha mão. Mas a caixinha que eu tinha na mão eu joguei na cara dele. Veja agora a ação por outro ângulo. O criminoso entra na padaria, fica ali por poucos segundos até cometer o assalto e levar uns tapas antes de fugir embora correndo. As funcionárias que estavam no estabelecimento ficaram apavoradas. Foi uma correria total, as pessoas que estavam na rua correram atrás dele, mas infelizmente a gente não conseguiu localizá-lo. Em 2 meses de funcionamento, sob a direção de novos donos, essa é a primeira vez que a padaria foi assaltada. O crime aconteceu no último domingo, por volta de meio-dia. E até agora, o criminoso não foi identificado pela polícia. E quando o assunto é a segurança no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, onde a padaria está localizada, sobram reclamações. Raramente uma viatura é vista passando pelas ruas e avenidas do bairro. Aqui não tem rádio patrulha em momento nenhum. Tem 2 meses que eu estou aqui e eu nunca vi uma polícia nem passando por aqui. Então, infelizmente, a gente acaba fazendo o papel da polícia. Olha, pessoal, o comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão, Capitão Braga, disse que no próximo dia 15, anote aí, acontece uma reunião com líderes comunitários de Cobilândia e Vale Encantado para discutir o policiamento nas regiões. Ele ressalta que é muito importante a participação de todos os comerciantes com críticas e sugestões. Vai acabar os pãozinhos, hein? Vão acabar os pãozinhos. Ele roubou a mesma padaria pelo menos 4 vezes. Outro assalto à padaria. O dono chegou a colocar um roubômetro no estabelecimento. O detalhe é que a padaria fica em frente a um destacamento da PM. Ontem, o menor foi preso. É um adolescente cínico e bastante atrevido. Patrulha? Que esse polícia de só serve para tomar café e gastar gasolina do estado, rapaz. Mais nada? Mais nada. Prende ninguém. A declaração é de um adolescente acusado de cometer vários assaltos. O rapaz, que tem 16 anos, invadiu esta padaria no bairro Bela Aurora, em Cariacica, pelo menos 4 vezes. O estabelecimento fica em frente a uma unidade da Polícia Militar. Nem isso intimidou o menor. Mostrar que ele está inseguro, tem que botar mais polícia lá. A polícia estava viajando lá dentro. Mostrar a eles que eles estão panguando. O proprietário da padaria é o seu Joaquim. Ele também tem outras filiais no bairro. Em menos de 15 dias, o comerciante sofreu 4 assaltos. O último foi no dia 8 de março, quando a nossa equipe o entrevistava. São 5 para as 6 da tarde, acabamos de gravar com o seu Joaquim e o telefone tocou. Eu vou pedir para ele mostrar, o funcionário está lá falando no telefone ainda. Eu tô indo lá agora. E eles informaram que assaltaram a padaria agora. Se vocês quiserem ir lá, ele estava em quanto? Ele estava só, tinha gente ali fora, só que eu não fiquei olhando. Com revólver? Ele estava com revólver na cintura, chegou aqui, empurrou a cliente e amostrou a arma para mim, né? Cansado de tantos roubos, seu Joaquim criou o medidor de assaltos, numa tentativa de chamar a atenção das autoridades. 30 dias atrás eu tenho 3 padarias. Assaltaram as 3 em seguida, ninguém fala nada. Agora começaram a assaltar essa aqui em frente do DPM. 4 vezes, até as datas estão ali. Ó. Depois que os assaltos ganharam repercussão, a Polícia Civil começou a investigar o caso. O adolescente acabou sendo descoberto e foi apreendido na manhã desta quarta-feira. Ele estava em casa, no bairro Piranema, em Cariacica. Nós cumprimos o mandado de busca e apreensão do menor nessa manhã, onde nós capturamos, apreendemos e aqui ele confessou o crime. Você foi pego aonde? Dentro de casa, deitadinho na cama de cueca. O adolescente foi apreendido há menos de 2 anos pelo mesmo crime. Ele afirma que não vai ficar detido por muito tempo e já faz planos para o futuro. Vou trabalhar agora, rapaz. Trabalhar de quê? De ajudante pedreiro, lá no Piranema. A lei, nesse caso aí de adolescente, ela prevê realmente uma apreensão provisória não superior a 45 dias. Então a gente acredita aí que realmente após esses 45 dias ele vá para a rua, se não for a julgamento antes disso. E ele tem a escolha aí, né, de prosseguir ou na vida do crime, onde a gente vai estar trabalhando novamente para estar prendendo essas pessoas, ou realmente aí, buscar o caminho da retidão, do trabalho, do estudo e angariar coisas melhores para a vida dele. Enquanto as leis não mudam, vamos continuar ouvindo esses abusos de quem encara a vida como uma brincadeira de polícia e ladrão. Em 45 dias, esse rapazinho, irônico e arrogante,
disposto a matar ou morrer, pode voltar às ruas. Que a polícia não desanime de prendê-lo e que tenhamos sorte de não encontrá-lo pela frente. Vamos falar de emprego. Contratação imediata. A construtora seleciona com urgência soldador e auxiliar de serviços gerais. Já sei, ficou interessado, né? Então ligue 34 34 50 68. Vou repetir, 34 34 50 68. Técnico em informática é agredido na porta de casa em Cariacica. O grupo deu pauladas, socos e até tiros no homem que já foi preso por estelionato. O técnico em informática, de 27 anos, chegava do trabalho quando foi espancado. Era por volta de 10 horas da noite. Ele implorou para que a agressão parasse. A esposa estava em casa na hora do crime e ouviu os gritos. Na rua, houve pânico. Esta comerciante correu para proteger os filhos de 2 e 4 anos. Muita correria e gente gritando, meus filhos na rua, e acabei passando mal. Crianças chorando, correndo, tiro, correndo. Foi terrível para você ver Horrível. isso? Horrível, horrível, horrível. Testemunhas disseram que Valdir Ribeiro Neto chegou a correr por esta rua. Ele foi perseguido por um grupo de aproximadamente 20 rapazes. Foi agredido com pedaços de pau, pedras e levou até tiros. A motivação do crime ainda é um mistério. Ninguém soube dizer se Valdir tinha alguma desavença. O que se sabe até então é que ele tem passagem pela justiça por estelionato e já morou em vários estados. Valdir é evangélico. Chegou a morar de favor na casa de um pastor. Mudou para esta casa no bairro Del Porto, em Cariacica, há apenas um mês. Quem mora no bairro ficou surpreso com o que aconteceu na noite passada. Uma coisa estranha dessa que nunca aconteceu no bairro. Valdir foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ele teve traumatismo craniano e foi submetido a uma cirurgia. Valdir continua internado no Hospital São Lucas. O estado de saúde dele é grave. Quando um não quer, dois não brincam. Estudantes de Vitória aprenderam a lição da maneira mais difícil. Olha, um dos adolescentes envolvido na brincadeira se irritou, pegou uma faca e entrou na sala de aula fazendo ameaças. A brincadeira virou moda em muitas escolas de Vitória. Tapas e pisões nos pés são distribuídos entre os alunos. Mas hoje, por causa disso, a tal brincadeira virou caso de polícia. E uma adolescente quase foi esfaqueada na escola Mauro Braga, em Caratuíra. A menina, de 13 anos, não gostou da brincadeira do colega e foi tirar satisfação. Ele não gostou de ser chamado a atenção e acabou agredindo a garota. Ele deu um tapa nela. Aí ela não gostou, tirou a mão dele, aí foi na hora que ele deu 2 socos no peito. Aí chegou pra trás e ficou, aí depois nós separamos a briga. Os dois chegaram a discutir aqui na rua? Não, nem falaram não, ela só começou a chorar. O adolescente de 15 anos estuda na mesma sala da garota que ele agrediu na 5ª série. Antes de ir embora, ele fez ameaças dizendo que voltaria e realmente cumpriu, só que com uma faca em mãos. O garoto passou pelo portão principal e foi direto para a sala onde a vítima estava. Passou uns 10, 20 minutos, ele desceu já armado com uma faca e chegou já ameaçando ela, entrando dentro da sala, dando chute na porta. Aí todo mundo saiu correndo, todo mundo se apavorou. O que ele falava pra ela? Não falava nada, só ficava mudo. E apontando a faca pra ela? Apontando com a faca assim na mão assim, ó. A polícia foi acionada e o adolescente agressor acabou fugindo com a faca. A menina, bastante assustada, foi levada para a delegacia do adolescente em conflito com a lei, onde, junto com o pai, registrou um boletim de ocorrência. Na escola onde tudo aconteceu, o clima pela manhã era de medo. De agora essa brincadeira vai continuar? Não, nunca mais. Ficaram com medo? Muito. Que não só pode ser com a gente, pode ser acontecer com outras pessoas também. Bom, de acordo com a Secretaria de Educação de Vitória, as famílias foram atendidas e acolhidas pela direção. E amanhã vai ter uma reunião para discutir intolerância e convivência pacíficas nas escolas. Adolescente de 13 anos é baleada na porta de casa em Vila Velha. Foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital. Para a família, a menina foi vítima de bala perdida.
Na rua onde a garota foi baleada, ficou o rastro da violência. Nas paredes, as marcas deixadas por tiros. Joyce Souza de Oliveira Nascimento foi baleada ontem à noite no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo a polícia, os 2 criminosos chegaram no bairro de carro e atirando. A rua estava lotada e a menina sentada na porta de casa com o namorado. Durante o tiroteio, ela acabou sendo atingida por 2 tiros. Os disparos atingiram a cabeça de Joyce. A garota, que tem 13 anos de idade, foi socorrida ao Hospital Evangélico, também em Vila Velha. Ela não resistiu aos ferimentos. Investigadores da Polícia Civil estiveram no hospital para apurar o que aconteceu. Para a família, Joyce foi vítima de bala perdida. Vi os tiros aí. As minhas vizinhas saiu correndo e falou comigo lá em casa, é a Joyce. Aí quando eu vim, ela estava caída ali, ó. Toda ensanguentada de sangue. Ainda segundo a família, desde que a mãe morreu, a garota morava com a tia no interior de Minas Gerais. Ela costumava passar as férias aqui no estado e passou a morar de vez com a avó a pedido da tia. Joyce estava aqui no Espírito Santo há 3 meses e há 2 namorava com um rapaz que mora no mesmo bairro. Os familiares ficaram bastante abalados com a morte precoce da adolescente. Ela é uma boa neta, ótima. Muito boa. Nossa. Ela é muito agarrada comigo, meu Deus. Quem tiver informações dos suspeitos pode ligar 181. Vamos ver as notícias do Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 3 de abril. Delegada procura mais vítimas do maníaco do Transcol. A lista das melhores escolas da rede estadual. Mecânico pega carro de cliente, briga com guarda e leva 3 multas. Câmara Federal vai votar direito a FGTS e seguro-desemprego para domésticas. A foto principal, decisão agora é no Maracanã. Flamengo venceu ontem. E você vai ler ainda nesta edição de A Tribuna. Presa médica que mandou cortar o pênis do ex-noivo. Hoje é dia de sorteio do gol. E no Sobre Rodas, grandalhão de tirar o fôlego. Polícia Federal deflagra Operação Cavalo de Fogo. O objetivo é desarticular uma organização de tráfico internacional de drogas. Serão cumpridos 72 mandados de prisão e 46 mandados de busca e apreensão. As buscas estão sendo cumpridas em cidades do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Ao longo de 2 anos, foram apreendidos quase 40 toneladas de maconha, 1 tonelada de cocaína, fuzis, pistolas e R$450 mil em dinheiro. A maior parte do material veio do Paraguai. Agora é oficial. O padre José de Anchieta é considerado santo pela Igreja Católica. Podemos falar então São José de Anchieta ou Santo Anchieta. O decreto foi assinado hoje pelo Papa Francisco, 400 anos depois da abertura do processo de canonização. A assinatura era esperada para acontecer ontem e todas as homenagens foram mantidas. Inclusive, ontem, às 9 da manhã, o sino tocou na cidade de Anchieta. E uma missa de ação de graças reuniu 3.000 fiéis. Anchieta era conhecido como conciliador e catequizou os índios. Aqui no estado, fazia longas caminhadas pelo litoral. A expectativa é que a cidade de Anchieta, no sul do estado, se torne um ponto turístico de fiéis, todos muito felizes com a canonização. A Cristal é uma menina muito esperta. Adora brincar, mas na hora de comer, testa a paciência da mãe. Comida não é com ela. O problema é que a Cristal está com peso e altura abaixo do normal para a idade dela. Assunto do Fala Doutor. Essa é a Cristal, uma menina linda que tem quase 3 anos. Quando o assunto é brincadeira, ela é nota 10. Gosta do cachorrinho, dos blocos de montar e do jacaré que morde dedos. Mas na hora de sentar à mesa e comer, a mãe passa um aperto. Ela amamentou até os 2 anos e 1 mês.
e não gostava de absolutamente nada, né? Nem leite, complemento, nem papinha, não aceitava mamadeira, nem chupeta. Então era uma situação um pouco desesperadora. As comidas favoritas dela são linguiça frita, cebola, biscoito e sorvete. Ah, ela também adora balas. São escolhas nada saudáveis se ingeridas em excesso. O colesterol normal para crianças de 2 anos é de 170. O da Cristal chegou a 230, mesmo com o peso abaixo do normal. A pediatra dela alertou também para a altura, que na curva do crescimento está menor que o desejável. O resultado de crescimento e de peso ficava sempre limítrofe, perto do vermelho sempre. A especialista sugeriu fazer um tratamento à base do hormônio de crescimento. Assim, a estatura e o peso da Cristal poderiam atingir a marca de uma criança considerada saudável. Às vezes a criança tem baixo peso porque não se alimenta bem, e corrigindo a alimentação a gente consegue corrigir o problema, né? Nem sempre uma criança que não come bem, que não ganha peso, vai ter deficiências de hormônios de crescimento, por exemplo. A gente precisa passar por uma investigação de várias doenças. O corpo abaixo do peso ideal pode esconder problemas de saúde, como diabetes e hipertireoidismo. O acompanhamento médico vai identificar as necessidades da criança e tratá-las. Existe, às vezes, uma doença absortiva, uma criança com problema intestinal, onde não há absorção normal dos alimentos, né? Doenças crônicas mais graves. Então, esse é um diagnóstico que, às vezes, demora um pouquinho mais. A Renata preferiu adiar o tratamento por achar que a filha está muito nova. Ela conta que, quando criança, também era pequena e magra como a filha. Enquanto isso, a mãe corrige aos poucos a alimentação da criança com alguns truques na cozinha. Olha, o feijão tem que ser muito bem batido. Eu coloco beterraba, algumas coisas que ela não possa perceber. O arroz, ela gosta do arroz também, não muito quentinho, mas um pouco, não muito soltinho também. E omelete, eu tenho que misturar alguns legumezinhos, cenourinha, pôr salsinha, porque ela não gosta muito de coisa verde. Então, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Cristal magrinha e pequenininha, mas muito fofinha. Isso, linda. Vamos continuar falando do assunto com a médica Zuleika Ricas. Boa tarde, seja bem-vinda aqui com a gente. Bom, por muito tempo, criança gordinha era sinal de criança saudável, enquanto magrinhas faltava saúde. Em que momentos, de fato, os pais devem se preocupar com o peso, com a altura da criança? É importante a preocupação quando a criança ela está abaixo do gráfico, né? Nós temos um gráfico de crescimento que nós fazemos a avaliação das crianças. Então, as crianças que são colocadas nesse gráfico, que elas se encontram abaixo do peso e da altura, elas devem procurar um pediatra para fazer uma avaliação melhor. Doutora Zuleika, eu queria fazer uma pergunta. Fale sobre a taxa metabólica que todos nós temos. Existe hereditariedade nessa taxa também? Sim. A taxa metabólica basal, ela é definida geneticamente em torno de 80%. E em 20% tem a influência de outros fatores, como idade, sexo, raça, o meio ambiente. Então, por exemplo, em lugares mais frios, o corpo tem um metabolismo mais acelerado. Pede mais comida. Para manter a nossa temperatura adequada. Okay. Né? Agora, a partir de que idade pode-se começar um tratamento com hormônio em crianças? Assim, você identificando, por exemplo, que ela está abaixo do gráfico em relação à altura, em relação a peso, qual é a idade que se pode começar um tratamento? Quanto mais precoce, melhor, né? Nós temos que confirmar o déficit de hormônio de crescimento através de vários exames, né? E confirmando o déficit do hormônio do crescimento, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. A maioria das crianças não gostam muito de verdura, frutas, essas coisas assim. Como os pais podem estimular a criança a comer esse tipo de coisa? É muito importante a família se reunir para uma refeição. Hoje, com a correria do dia a dia, fica difícil essa reunião da família. Os pais comendo... Exemplos, né? Os pais comendo e dando exemplos para as crianças, comendo as frutas, verduras e legumes, isso ajuda muito a criança se alimentar melhor. Tem um documentário da diretora Stella Renner, que ela fala que as crianças de hoje
como elas não comem as frutas e as verduras, elas não sabem mais diferenciar o que é um abacate, o que é um pêssego, o que é uma nectarina, né? A partir do momento que os pais comem em casa, essas crianças aprenderão a comer. Então, é muito importante que os pais dê exemplos para os filhos e evitem levar alimentos com excesso de calorias para dentro de casa. Fiquei curioso. Eu tenho certeza que muita gente em casa também. Como é que eu faço para ver esse documentário da Estela Renner? Olha, é só acessar o site www.muitoalemdopeso.com.br 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 Ok, muito obrigada pela sua participação. Quer deixar um recadinho aí para as pessoas, para as mães, para os pais? Gostaria. Isso. Gostaria que os pais estimulassem as crianças a comer frutas, verduras, legumes desde cedo e que os pais não dê para as crianças doce antes da criança completar 2 anos de idade. Se os pais começam a dar doce para as crianças antes dos 2 anos de idade, depois fica muito difícil mudar os hábitos das crianças. Obrigado, doutora Zuleika, por enriquecer o nosso jornal. Doutora Zuleika Ricas. Abraço. Ok, obrigada. Olha, e vamos falar, polícia divulga imagens dos assaltos a uma agência bancária. Foram 2 assaltos cometidos pelos mesmos criminosos em menos de 15 dias. Estas imagens divulgadas são do assalto a uma agência do Banesfácio em Serra Sede. O crime foi cometido na tarde da última terça-feira por 3 bandidos. 2 invadiram o local e um ficou neste carro preto dando cobertura. O segurança foi rendido por um deles. Chegou e falou comigo, assalto, perdeu, levanta. Aí eu levantei, abre os braços, abriu, me dá a peça. Aí caçou peça, falou, não tem peça não, rapaz, eu não trabalho armado não. Bem na hora da ação, um policial à paisana passava em frente à agência neste outro veículo preto e percebeu o assalto. Comecei a visualizar todo o assalto e, ao mesmo tempo, me posicionar de uma forma segura e acionar colegas de farda que estavam de serviço nesse dia. A ação durou cerca de 2 minutos. Os criminosos conseguiram levar R$6 mil, mas o suspeito que dirigia o veículo acabou preso momentos depois. Os outros 2 conseguiram escapar. O Banesfácio já tinha sido assaltado 11 dias antes. Mas o que chama a atenção desta história é que foram pelos mesmos bandidos e no mesmo horário. Até o carro da fuga foi o mesmo. Só que da primeira vez, o prejuízo foi 3 vezes maior. O alvo principal também é o segurança. O criminoso, empunhando a arma, o rende. Os bandidos invadem a agência. Uma cliente percebe o assalto e esconde a bolsa numa prateleira. Mais uma vez, a ação é rápida. A insegurança é tamanha que os comerciantes pedem ajuda. Eu venho através de toda a população pedir socorro, que a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda nesse momento para enfrentar tanta violência que tem assim, deixar nossos corações aflitos, a gente está com medo de sair de casa. Quem não fica, né? Quem não fica. A seguir, polícia identifica adolescente que foi esquartejado na Serra. Ele tinha 15 anos. Tribuna Notícias, primeira edição desta quinta-feira, volta já, agora 12h32. Polícia identifica menor que foi esquartejado na Serra. A vítima era John Partison Vieira dos Santos, de 15 anos. De acordo com a polícia, o menor foi morto porque seguia até a casa do acusado e fazia ameaças na tentativa de extorquir dinheiro do assassino. Olha, o pedreiro Antônio da Silva confessou o crime. Ele disse que matou o jovem a golpes de facão e colocou partes do corpo em sacos de ração para cachorro. O assassino, confesso, continua detido. Uma boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Vem aí, Ronda Geral. Tchau! Tchau, Ingrid! Tchau!